Olá você, seja bem-vindo aí ao canal da Língua Portuguesa, tá? Eu sou o professor Marco Antônio e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito top e, claro, muito presente no teu dia a dia. Esse assunto chama-se funções da linguagem, tá? Claro, para você começar a entender este assunto, você precisa entender primeiro o que são chamados de elementos da comunicação. E aqui nós temos eles, ó. Nós temos o emissor, temos a mensagem, temos o canal, temos o código e temos o receptor e o contexto. Tá? O cara que bolou isso daí foi um russo chamado, olha o nome do cara, né? Nome top, né? Noam Osopovich, tá? Olha só. E ele estudou esse processo de comunicação, que ele era um linguista, né? E observando como nós nos comunicamos, fez essa estrutura que envolve os elementos de comunicação e o que nós chamamos também de funções da linguagem. Então vamos lá então. Para começar, né, eu preciso primeiro falar contigo sobre uma coisa muito importante, que é a chamada de interlocução, atrelada à ideia de interlocutores. E o que é interlocução? Interlocutores. É quando você tem, né, o envio, a decodificação, o recebimento da mensagem enviada para o receptor, ele entende, processa, decodifica e devolve essa mensagem. Neste caso aqui, ele troca de posição. Ele deixa de ser emissor e passa a ser o receptor. Quando esse processo acontece, nós dizemos que houve uma interlocução através de seus interlocutores. Ok aí? Vamos começar então com o primeiro aqui, olha, né? O primeiro elemento da comunicação, que é o contexto, atrelada à sua função que ele exerce nesse contexto, que é chamada de função referencial. Atenção aí, hein? As provas de concurso, muitas das vezes, elas colocam outro nome. Tiram a palavra referencial e colocam um sinônimo, que também é chamada de função informativa, e uma que é bem fácil, hein? Que você não pode esquecer, função denotativa. Olha aí, cuidado, hein? Denotação, conotação é um outro assunto que a gente vai ver aí futuramente. Mas você não pode esquecer que quando você ouve ou ler em provas de concurso função denotativa, ele está falando de um processo de comunicação que usa informações objetivas, no seu sentido real ou no seu sentido literal, cujo principal objetivo é informar. Daí a função chamada de referencial, que também pode ser chamada de função informativa. Marco Antônio, quais são os exemplos aí, mortal? Boletins informativos, jornal, noticiários. Mas por que são bons exemplos? Porque nesses exemplos, o único objetivo é informar. Não há nenhum envolvimento emocional. Você não vai ver nenhum repórter dando notícia chorando, se emocionando. Ele pode até se emocionar, mas não transparece isso para o público. Quando você lê um jornal impresso, ali, o objetivo qual é? Te informar alguma notícia, algum edital de um concurso público, olha aí, né? Alguma situação que tenha como principal objetivo informar. Daí, ela é chamada de função referencial, ou seja, atrelada à referência, aquela circunstância ali, ok? Pegando a ideia da referencial, a gente parte para as linhas, né, laterais. Nós temos aqui, primeiro, olha, né, a função emotiva. Cuidado, hein? A função emotiva, ela está atrelada ao emissor, ou seja, quem está emitindo a mensagem. E a dica aqui, olha, é você olhar para a primeira pessoa. Seja implícita, seja explícita. Por quê? Ela vai estar carregada de emoções de quem está emitindo esta mensagem. E quais são os exemplos no meu dia a dia?
uma letra de uma música. Qualquer letra de música está atrelada à função qual? A função emotiva. Por quê? Você vai sempre ver o pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa, ou seja, eu gostava tanto de você, do Tim Maia, né? Eu quero que você fique comigo. Eu não consigo te esquecer, olha aí. Ou esqueça se ele não te ama, olha aí, do Roberto Carlos. Ou seja, ele não coloca aí a primeira pessoa, fica implícito, ou seja, você tem aí um exemplo sempre em letras de música. Como você curte música, como eu, né? Claro que você não vai esquecer de qual função? Emotiva. Tá? Do outro lado da jogada, nós temos aqui a função chamada apelativa. Qual é a dica dessa aqui? Ela é totalmente focada no receptor, ou seja, quem está recebendo a mensagem. E a dica que você não pode esquecer, né? Mesmo sendo um outro assunto, vale acrescentar aí, olha, a questão do verbo. Só que no caso aqui é o verbo no modo imperativo. O que é o verbo no modo imperativo? É aquele verbo que dá ordens. Anote, clique, conecte, olha aí, faça, copie, observe, olha para cá, ó, verbos no modo imperativo. Mas com que função, professor? Ele quer influenciar o receptor. E essa influência é para levá-lo a uma mudança de comportamento. Né? Você vê muito isso nas propagandas, na televisão. Né? Geralmente esses verbos aparecem de modos implícitos. Você vê naquelas propagandas, compre agora mesmo, olha, faça agora mesmo o cartão, olha, adquira o plano, assine, ó, né? As grandes emissoras que trabalham esse sentido já tem o quê? Convencer a você comprar o produto. Qual é a função? Função apelativa. Focada em quem? No receptor. No meio do emissor e no meio do receptor, nós temos a mensagem, ou seja, aquilo que é passado para um, decodificado e devolvido. Neste caso aqui, eu tenho uma outra função, a função poética. Essa aqui é mais fácil de você não esquecer. Por quê? A função poética, o maior e melhor exemplo é o poema. Então, você que gosta de poesia, né, gosta de ler poemas, você está diante de uma função o quê? Poética. Porque o foco todinho é na mensagem. Mas aí tem uma dica muito importante para concurso, hein? Qual é? Geralmente, os caras que elaboram enunciado, eles sabem que a função poética, dentro dela, tem a função emotiva. E qual é a dica? Você prestar bem atenção no enunciado da questão. Se ele falar a preocupação com a mensagem, ele está sinalizando para você que você tem que marcar lá a função poética. Tá? Se ele disser assim, o foco é no emissor, e aparece lá a primeira pessoa, então você tem a função emotiva. Outra coisa importante, a função emotiva, ela praticamente está dentro da função poética. Mas quando você tem um poema, ou seja, um texto estruturado, a preocupação é com a estrutura, é com a mensagem. Prevalece a função poética. Ok aí? Próxima função, função fática. Está ligado ao canal de comunicação. Canal o que é o canal? É aquele processo onde a mensagem ela é conduzida. Por exemplo, você está assistindo a aula nesse exato momento, está me ouvindo, porque eu estou usando um elemento que favorece a comunicação, que é o microfone. Então, é o meu canal. Né? A rede social é um canal. O que está sendo gravado é um canal. Ou seja, a função fática ela está associada ao canal e também ao teste desse canal. Por exemplo, quando você recebe uma ligação, né, um telefonema, o que você vai dizer? Alô? Oi, alô? Tudo bem? Ó, eu estou testando o canal. Quando você vai gravar no estúdio uma aula, alô, atenção, atenção, testando, alô, ó, eu estou testando o meu canal de comunicação. Um exemplo bem prático disso, né?
Quando você está no avião, né, ele vai pousar, o comandante lá, o que ele faz? Alô, torre, pedindo permissão para pousar, aí ela vai indicar qual é a pista de pouso. Né? E depois ele diz, atenção, senhores passageiros, ó, quando está acontecendo, eu estou usando a função fática. Tá? Muito fácil essa, hein? Agora, é claro, eu deixei ela por último, né? Não que ela seja a mais difícil, mas ela exige de você uma atenção maior. Qual? A função metalinguística. Olha aí que linda palavra, metalinguística. Né? Mas o que é uma função metalinguística? Ela vai estar atrelada a um elemento da comunicação, que no caso aqui é o código. Atenção para você não esquecer. Toda vez que você ler algo sobre código, atrelado à comunicação, à linguagem, estamos nos referindo à língua portuguesa. Ou seja, em qualquer país do nosso grande planeta, né, ou nos seus continentes, você vai ter uma língua. E essa língua vai ter as funções da linguagem. Terá um contexto, terá um emissor, terá uma mensagem, terá um canal, um receptor. O que vai mudar é o código, porque cada país tem a sua cultura e tem a sua língua. Muda-se sempre o código. Então, aqui, o nosso código é a língua portuguesa. O que é a função, então, metalinguística? É quando você tem o próprio código explicando o próprio código. Um bom exemplo aqui que eu coloquei para você, olha, é o dicionário. Então, quando você tem dúvida numa palavra, olha aí, né? Introspecção. Não sei o que é introspecção. O que você faz? Vai ao dicionário, né? Pesquisa lá. Ou, geralmente, Google, né? Introspecção. Aí a moça vai te dar lá toda a instrução do que vem ser a palavra introspecção. Nesse exato momento, ela não está falando em outra língua. Ela vai pegar a própria língua portuguesa para te dar um conceito sobre o que vem ser introspecção. Neste caso, nós temos a função metalinguística. Mas pode aparecer em um concurso, ele coloca lá, identifique a função do texto abaixo. Ele coloca lá um poema. A pessoa pensa assim, poxa, eu assisti essa aula do Imortal. Poema, eu vou direto. Qual é a função? Marcar a função poética. Só que não atentou para a construção do poema. Por quê? Nesse poema pode acontecer de o próprio poema ensinar como fazer um poema. Olha aí a jogada, o macete. Então, qual é o lance? Neste exato momento, entre a função poética e a função metalinguística, aqui vai prevalecer é a função metalinguística, porque eu tenho um poema que vai ensinar a pessoa a fazer ou a interpretar um poema. Neste caso, além de aparecer a função metalinguística, eles podem tirar e colocar a função metapoética. Aí o cara pensa assim, essa daí eu não sei, eu não lembro disso. O Marco Antônio Imortal falou de contexto, né, função referencial. Falou de emissor, função emotiva. Falou de mensagem, função poética. Ele falou de função fática, que está ligada ao canal. Ele falou de função apelativa, mas função metapoética, claro, ele só mudou o quê? A terminologia. Por quê? Ele está usando o código, que é a língua portuguesa, no caso, o próprio texto poético, para ensinar como se lê ou interpretar um poema. Se liga nessa daqui, hein? Se é para postar numa função para concurso, função metalinguística. Sabe por quê? Porque é só um exemplo, outro exemplo. De repente eu posso ter um jornal, olha aí, dizendo como se faz uma matéria. A pessoa pensa, mas essa aqui eu não vou errar. O Marco Antônio até falou de jornal, é referencial. Não, eu não tenho o jornal dizendo como se fazer um jornal, ó, função metalinguística. Resumindo para ti, a função metalinguística, para você não esquecer, é quando você tem o próprio código falando por ele mesmo.
seja no poema, seja numa notícia, seja uma propaganda, ensinando a fazer uma propaganda, ou brincando com o ato da propaganda, função metalinguística. Gente, essas são aí, então, as funções da linguagem, tá? Função referencial ligada à notícia, função emotiva ligada à primeira pessoa, ouvindo música, função poética ligada à mensagem, ocasionando, por exemplo, o poema, função fática testando o canal, função metalinguística, que eu deixei por último, né, que testa o próprio código, e a função apelativa, né, compre, assista. Então, vou fechar essa aula com aqui, olha, função apelativa. De que forma? Assista novamente a aula, ok? Eu sou o professor Marco Antônio Mortal e esse foi o nosso papo sobre funções da linguagem.